Hoje vamos declamar um poema intitulado Prece. Senhor, que pela tua grande onipotência criaste o céu, a terra e o mar profundo, que pelo amor e pela onisciência estás em toda a parte neste mundo. Senhor, que ao homem deste o dom da vida e atendes sempre ao triste em aflição, que ao pecador em sua ingente lida concedes pela fé a salvação. Aquece o coração da humanidade, relembra aos homens que os fizestes irmãos, faze-os vencer com Cristo em amizade, unindo cada vez as suas mãos. Inspira-nos também amor profundo, para levarmos com firmeza à cruz. Qual sal da terra, qual luz do mundo, vivendo o Evangelho de Jesus. Senhor, Deus de justiça e de bondade, com simpatia atende esta oração e lá dos altos céus envia à humanidade a paz que falta em cada coração. Bom dia. Prazer mais uma vez estarmos compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E como o irmão Antônio estava nos dizendo, nós temos visto o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Temos, durante esse mês, estudado este tema de igreja modelo. E logo no início, antes um pouquinho do início do mês, o irmão Romualdo me deu lá a folhinha. E na folhinha dizia que, como igreja modelo, hoje nós estaríamos tratando da fé, do amor e da esperança. E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desses três tópicos: fé, amor e esperança. Três palavras, as quais o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, também diz. E ele fala sobre o amor, fala sobre os dons, fala tudo aquilo que Deus nos dá e nos concede. E lá no final do 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: agora, pois, permanecem essas três, mas a maior delas é o amor. Mas eu gostaria de começar, irmãos, a falar sobre esse tema justamente no versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 1, em que o apóstolo Paulo, se dirigindo a esta igreja, diz: lembrando-nos sem cessar da vossa obra ou da vossa fé. O que é fé? O que é fé? O autor aos Hebreus diz que é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, alguma coisa que você está certo, mesmo que você não veja, mas você está certo. Diria alguém que tem fé, alguém que entra num autocarro e vai a algum lugar, ele tem fé de que vai chegar àquele lugar. Eu tenho fé de que entrarei em um autocarro e chegarei ao meu destino. Eu tenho fé que entrarei num barco e chegarei ao meu destino. Eu tenho fé de que sairei por essas portas hoje e chegarei à minha casa. Nós temos fé de muitas formas e maneiras. Agora, aqui o apóstolo Paulo se refere quando diz da obra da vossa fé, ou seja, um trabalho que foi desenvolvido através da fé daqueles irmãos. Através de uma fé se realiza um trabalho, uma obra. Através da fé daqueles irmãos foi realizada uma obra. E nisso, essa igreja era um exemplo, era um modelo, porque através da fé deles, eles trabalhavam. Mas o que significa, então, trabalhar por fé? Alguns afirmariam simplesmente que trabalhar por fé é dizer: nós teremos aqui no final do ano 200 membros. Amém? Isso é trabalhar com fé. Fé seria trabalhar no sentido de que daqui a 5 anos teremos que expandir o nosso templo, porque não vai caber mais gente. Isso é fé.
E durante muito tempo, no interior do Brasil, por onde eu andei muito e gosto muito, eu passava e via templos pequenininhos, batistas, com terrenos grandes, imensos. Os primeiros missionários, as pessoas que compravam os terrenos, que estavam lá organizando as igrejas, eles costumeiramente compravam terrenos muito grandes, mesmo que a quantidade de membros fosse pequena. Mas o terreno era muito grande, e no meio do terreno se fazia um templo pequeno que coubesse aquelas pessoas. Ontem à noite eu estava assistindo a despedida, um culto ao vivo lá pela internet, e a despedida de um amigo meu, pastor da igreja em que fiquei por 7 anos no interior do estado do Rio. E lá ele passou 13 anos. Assumiu a igreja, tinha 60 e poucos membros, entre 60 e 70 membros. Hoje tem mais de 200. O templo estava caindo o telhado. E hoje tem um templo para 500 pessoas. Nós compramos, já era um terreno grande, compramos o terreno ao lado e construiu-se um templo maior ainda. Isso é fé? É fé. De certa forma, sim, é fé. Mas algumas pessoas caracterizam a fé também como sendo algo que faz Deus agir em favor do homem. Algo que eu orando, se eu tiver fé, eu vou ser curado. Se eu orar com fé, aquilo que eu desejo vai ser realizado na minha vida. Como se Deus ficasse de braços cruzados o tempo todo. E isso é uma coisa que eu ouvi com um pastor chamado René Kivitz, em que ele diz que as pessoas entendem fé como sendo algo que mexe o braço de Deus. Mas Jesus não disse isso. Jesus diz que o Pai trabalha o tempo todo. Deus nunca está parado. Não é a fé que faz Deus se movimentar, porque Deus sempre está em movimento. Mas o que Paulo, então, se refere a trabalhar com fé, ou desenvolver um trabalho com fé? Não é simplesmente acreditar que aquilo vai crescer e vai ser grande e Deus vai cooperar e vai ajudar em todas as coisas. Fé não é simplesmente acreditar em algo, em que algo é possível, mas fé é ter fidelidade. Por isso, as duas palavras no grego têm a mesma raiz. Fé e fidelidade andam juntas. Não se pode ter fé sem ser fiel. Portanto, quando ele fala de uma obra desenvolvida através da fé, ele está falando àqueles irmãos, ele está falando àqueles irmãos que a obra deles, o trabalho que eles estavam fazendo, estava ecoando para as outras pessoas, para os outros lugares, porque eles eram fiéis. Porque eles eram fiéis. Eles andavam de acordo com aquilo que Deus queria. E uma igreja modelo deve ser fiel. Fiel à palavra do Senhor e fiel a este Senhor, ao Senhor da palavra. E aí eu pergunto como nós podemos olhar para a nossa igreja e enxergar como igreja modelo. Ela é uma igreja que as pessoas olham e falam, eles desenvolvem um trabalho de fé, eles creem, eles acreditam realmente que aquilo é correto. Há pouco, na classe na escola dominical com os jovens, nós conversávamos sobre a vontade de Deus e descobrir sobre a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí algo interessante, que algumas pessoas contradizem a Bíblia e querem dizer que a Bíblia é verdade, pois nós dizíamos na classe que nós temos que descobrir a vontade de Deus através das Escrituras, e algumas pessoas podem argumentar, mas a Bíblia é coisa escrita por homens, como que eu vou ter confiança na Bíblia? Alguém certa vez argumentou dizendo, olha, se Jesus ressuscitou ou não, se a história bíblica é verdadeira ou não, uma coisa eu sei, aqueles homens e mulheres, apóstolos de Jesus Cristo, ou eram
doidos ou toda essa história realmente é verdade. Ou eles ficaram realmente malucos, doidos, ou a história é verdade. Por quê? Porque uma pessoa morrer por uma mentira? Alguém seria capaz de morrer por uma mentira? Alguém seria capaz de dar a sua própria vida, ver alguém apontando uma arma ou soltando leões em cima dos seus próprios filhos e não negar Jesus, acreditando naquilo que fosse mentira? Ou é uma pessoa louca, ou é verdade. Nós só temos essas duas hipóteses. Ou aqueles primeiros cristãos eram loucos, ou a história é verdade. Então a igreja de Tessalônica, ela cria piamente que aquilo que foi passado para elas, através da vida do apóstolo Paulo e dos outros irmãos que o acompanhavam, era verdade, a ponto de sofrer as consequências da perseguição que lhes havia sido imposta, a ponto de sofrer as consequências das zombarias que as pessoas colocavam frente a ela, a ponto de enfrentar as pessoas, o mundo lá fora, porque criam na verdade. Eles tinham fé verdadeira. Não era simplesmente acreditar que houve um Cristo, acreditar que houve ou há um Deus no céu, que eu não sei aonde está, mas dizem que está no céu. Não é simplesmente acreditar que há um Deus, mas é ser fiel, é estar nas mãos dele, é crer, é confiar, é se entregar. Há um tempo ouvi uma história sobre fé, e não sei se os irmãos aqui já ouviram alguma vez, mas dizem que um grande equilibrista colocou sobre o Grand Canyon, sobre lá aquela fenda imensa que há nos Estados Unidos, e colocou-se entre uma montanha e outra um fio para que ele passasse segurando lá aquele bastão de um lado para o outro. E as pessoas todas se reuniram para ver jornais, as televisões, para ver aquela travessia que era impossível. E aquele homem foi de um lado para o outro, sem segurança, sem nada, um grande equilibrista. E as pessoas aplaudiam, as pessoas diziam: nossa, esse equilibrista realmente é o melhor do mundo, ele é o melhor, ele é o grande, ele vai realmente quebrar todos os recordes. E ele passava de um lado para o outro, as pessoas com medo, mas ele conseguiu. E as pessoas aplaudiram ele no final e queriam a assinatura dele, o autógrafo dele, etc. Quando, de repente, ele se virou e desafiou a multidão, dizendo: vocês acreditam que eu consiga passar carregando uma pessoa no colo? E todos, claro, nós acreditamos, eu creio, você é o maior, você é o melhor. E ele disse: então quem é o voluntário? Alguém foi ao colo dele? Nem eu iria. Isso é fé, irmãos? Não. Agora, a fé é quando Deus nos chama e nós nos lançamos no colo dele, sabendo que ele nunca vai nos deixar cair. Isso é fé. Fé é quando nós dizemos que há um Deus no céu, que olha para nós, que cuida de nós, que nos salva do abismo e da morte. Essa é a obra da vossa fé. Fé é aquilo que produz em nós a esperança. Fé é aquilo que produz em nós o amor. E quando nós passamos, então, a falar do amor com aqueles irmãos, do amor que eles tinham, ou que essa igreja tinha, nós temos que voltar um pouco no tempo para entender o que significa essa palavra. Porque, infelizmente, na nossa língua portuguesa, e eu tenho percebido que cá em Portugal também é a mesma coisa, na língua portuguesa a palavra amor perdeu o sentido. Virou uma coisa banal, uma coisa que é utilizada todos os dias como algo que é simples ou até um ato sexual. Simplesmente.
Não é verdade? Agora, amor, meu querido, não é, de forma nenhuma, não é um sentimento. Não é algo que você não controla. Amor não é sentimento que você sente, mas amor é um mandamento, é uma intenção, é quando você toma uma decisão: eu quero amar. Este é o amor que Paulo e Deus e Cristo falam que nós devemos ter. Não é um sentimento incontrolável que você não sabe de onde veio, nem por que veio. Não é um adolescente que olha uma mulher bonita e fala: eu estou apaixonado. Isso não é amor. Amor é quando eu quero fazer. Eu decido amar. Se não fosse assim, Jesus não teria nos dito, ou Deus não teria nos dito para amar. Se eu não controlasse o amor, se eu não tivesse poder sobre isso, Deus não poderia mandar com que eu amasse. Paulo não poderia escrever a carta dizendo como marido e mulher lá em Efésios devem se tratar um ao outro, e também o apóstolo Pedro dizendo: maridos, amem as vossas esposas. Porque tem que ser uma decisão. Eu decido, eu quero amar. E o amor aqui, esses irmãos da igreja de Tessalônica estão mostrando, estão demonstrando, é o amor às outras pessoas. É um trabalho feito com fé e com amor. Amor por quê? E eu pergunto a vocês. Vocês conhecem pessoas que não são da igreja? Conhecemos? Muitas. Consegue se lembrar de uma delas? Alguma delas? Então agora eu queria que você pensasse, se você quer vê-la no inferno. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos que quando não se crê em Cristo, o lugar delas é na condenação eterna, como diz Jesus Cristo mesmo. E aí nós dizemos até para outras pessoas que não são da igreja, parentes, não parentes, amigos, irmãos, e falamos: eu te amo, você é uma pessoa muito importante para mim, eu te amo tanto. Mas na maioria das vezes não somos capazes de chegar e falar: olha, Jesus é o caminho para te livrar do inferno. E só Ele é o caminho para fazer isso. E aí pensamos: olha, mas se eu disser isso, eu vou perder a minha amizade. Se eu disser isso, a pessoa vai ficar brava comigo. Mas se eu não disser, eu não estou amando essa pessoa. Porque eu me lembro claramente todas as vezes que eu fui corrigido pelos meus pais, que eu fui repreendido pelos meus pais. Todos dois falavam: nós fazemos isso porque nós o amamos. E se eu não for confrontado por alguém, este alguém não me ama de verdade. Se eu estiver fazendo algo de errado, e este alguém não disser para mim: olha, eu acho que esse caminho é errado, e deixar eu dar com a cara no chão, deixar-me cair e me esborrachar, é porque essa pessoa não gosta verdadeiramente de mim. Ela está vendo que está errado, que eu vou cair, que eu vou errar. E aí vai dizer: deixa. Cair é bom, ele aprende. Isso é amor, querido? Não. Amor é dizer: não faças. Não faças, porque você pode se arrepender. Amor, querido, é cuidar, é intencionar, é se doar pelo outro. Com o amor que Cristo teve por nós, nós devemos ter pelos outros. Não existe amor, não é isso que a Escritura diz, não existe amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus irmãos. Foi o que Cristo fez. E nós, muitas vezes, não somos capazes de abraçar um irmão, abraçar uma pessoa.
temos que ser capazes de ir em direção ao outro. A igreja de Tessalônica começou a ter a sua fé e o seu amor espalhado para as outras regiões, como nós lemos nesses tempos, nesse mês de março, em que a igreja começou a ter o seu nome falado de tal maneira que o apóstolo Paulo diz no verso de número 8 que não precisava falar mais nada para eles, porque a fé deles já tinha ido tanto, crescido tanto, o que eles faziam tinha abundado, superabundado de tal maneira que ele não precisava falar mais nada. Será que nós, como Igreja Batista de Matosinhos, podemos chegar a este nível, podemos chegar a este ponto em que a nossa igreja seja falada de uma tal maneira, os outros reconheçam que ela tem fé e tem um amor tão grande, ao ponto de ser reconhecida por essa característica? É uma igreja amorosa, é uma igreja de fé. E tudo isso nos leva ao ponto da esperança. Esperança de quê? Diz o ditado que a esperança é a última que morre. Será que a esperança morre? Eu tenho a esperança de não morrer. Eu tenho a esperança de não morrer. E é interessante, porque o pastor que tem feito, vamos dizer assim, entre aspas, um sucesso lá no Brasil, chamado pastor Cláudio Duarte, trabalha com casais, ele conta uma história interessante de uma pessoa que tinha perdido o marido, uma mulher perdeu o marido e está ali sepultando o marido, abaixando o caixão na sepultura, e naquele desespero todo dizendo: por que ele morreu antes de mim? Me leva junto, e abraçava o caixão e gritava, e falando: me leva junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu não vou conseguir viver sem esse homem, e me leva junto, e me leva junto. E o caixão começou a baixar na sepultura, e de repente aquela terra que estava próximo ali, cedeu e ela caiu lá dentro junto. Qual foi a primeira coisa que ela disse? Me tira daqui, pelo amor de Deus. Queridos, ninguém quer morrer. Não é verdade? Ninguém quer morrer. Ninguém quer passar por este momento difícil. Ninguém quer passar por isso. Mas por que então o apóstolo que escreve esta carta a esta igreja diz em outro texto que a morte para ele era lucro? Por que então o apóstolo Paulo diz que a morte é lucro? Porque ele tinha uma esperança. Como esta igreja também tinha esperança. Como aquele que crê em Cristo, que tem fé, que tem amor, tem esta mesma esperança. A esperança de que Cristo vai voltar para buscar vivos e mortos. E aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, como ele explica aos próprios Tessalonicenses, dizendo: olha, nós vamos ressuscitar, aqueles que estão mortos vão ressuscitar. E é interessante que, quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui aos Tessalonicenses, ele diz também: e nós, os que ficarmos vivos, a fé do apóstolo Paulo, a esperança do apóstolo Paulo em que Cristo voltasse, era tão grande, em que ele cria que ele não iria morrer, que Jesus iria voltar antes da morte dele. E ele diz: nós, os que ficarmos vivos, nos encontraremos com eles nas nuvens. Queridos, muitas pessoas têm dito que a igreja tem andado de mal a pior. Muitas pessoas dizem que o mundo tem entrado na igreja, que a mentalidade da igreja tem mudado. E eu vou dizer por quê. A igreja perdeu a esperança da volta de Cristo. Desta maneira, nós perdendo a esperança da volta de Cristo, quando a igreja perde essa esperança, cada um vive como quer. Cada um olha para o próprio umbigo. Cada um começa a caminhar com a sua própria vontade, o seu próprio desejo.
Sabe por quê? Porque imagine se Jesus fosse voltar daqui a 5 minutos. O que você ia fazer? Não vou dar um dia, não. Vou dar 5 minutos. Jesus vai voltar para nos buscar daqui a 5 minutos. O que faremos? Eu me ajoelho e agora começo a pedir perdão por tudo que eu fiz na minha vida de errado, porque eu quero ir para o céu, eu quero ir com Ele. Eu vou viver agora 5 minutos, eu vou ler a Bíblia toda. Tentar conhecer tudo aqui para poder entrar no céu. Em 5 minutos eu quero me transformar no homem mais santo possível. E por isso, exatamente por isso, Jesus disse que o dia do Senhor, a volta dele seria como o ladrão, que ninguém sabe quando ele vem, que horas, e não avisa. Para que não percamos a expectativa de que a qualquer momento Jesus retornará para buscar os seus. Mas eu ouço essa história desde pequenininho. Meu avô contava isso e tinha essa esperança. Meus queridos irmãos, imagina o povo de Israel 700 anos antes do próprio Jesus, quando Isaías profetizava que o Messias viria. Talvez quando chegou lá 300 anos depois de Isaías, ou naqueles 400 anos em que se passa sem ter nenhum profeta, nada é escrito no povo de Israel. As Bíblias mais antigas traziam algumas folhas em branco entre o Novo e o Velho Testamento, para simbolizar exatamente o período de silêncio em que Malaquias morre e não há mais profeta. Não há mais quem fale por Deus dentro do povo de Israel. Imagine esse período do povo de Israel. Muitos falariam como nós falamos hoje, mas eu ouço essa história do Messias há quanto tempo? Desde Isaías isso é falado. Por que eu vou acreditar que o Messias vem? Por que eu vou acreditar que Jesus veio? Mas a palavra de Deus diz em Hebreus que vindo a plenitude dos tempos. E um professor meu disse que plenitude é quando aquele copo está cheio de água e que basta uma gota para que ele transborde. Eu vou dizer apenas algo que eu creio piamente. O mundo conhecido, na época em que Jesus veio, o mundo conhecido estava debaixo de uma mesma tutela, Império Romano. Todos falavam uma mesma língua, o grego. Não era o latim, era o grego. Um se comunicava com o outro através da língua grega. Todos dominados por um só poder. Era uma plenitude dos tempos. Será que nós estamos caminhando para isso? Será que aqueles acontecimentos que Jesus começa a colocar a partir de Mateus capítulo 21, 22, 23, 24, todos aqueles acontecimentos que ele diz a vinda do Filho do Homem, estão realmente acontecendo ou estão começando a acontecer, em que ele fala, olha, tomem cuidado, mas isso não é o fim, é apenas o princípio. Será que nós estamos nesse princípio realmente? E aí nós vamos perder a esperança de que Jesus está voltando justamente no momento em que eu enxergo claramente que as coisas estão acontecendo como Jesus havia dito. Terremotos em vários lugares, coisas loucas acontecendo com o clima, pai matando filhos, filhos matando pais. Homens sendo, como Paulo diz a Timóteo, sendo cada vez piores, cada vez mais maléficos, enganando e sendo enganados. Estamos vivendo nessa sociedade ou eu estou sonhando? E aí a igreja começa a perder a esperança da volta de Cristo quando começamos a ver as coisas se cumprindo? A igreja precisa manter a esperança de que Jesus irá voltar para continuar santa, imaculada, em direção àquilo que Deus deseja, para continuar sendo modelo para as pessoas que não creem em Jesus, para que os outros olhem e falem, olha, nós cremos porque
nós temos visto o exemplo daquela igreja, o exemplo daqueles irmãos. A igreja precisa ser um modelo para que as outras pessoas olhem e vejam, nossa, eles são loucos, porque não podem ser mentirosos. Isso não pode ser mentira. Como alguém pode estar tão agarrado a uma fé dessa forma? Nós não podemos mais nos envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Eu não posso me envergonhar, eu não posso voltar atrás, eu tenho que manter a minha esperança viva, acesa, dentro do meu coração, dizendo, em breve Jesus vai voltar para me buscar. E eu me incluo nisso. Nós, os que estamos vivos, não precederemos os que já morreram, ou os que dormem. Mas nós vamos ser levados junto com eles. Eles vão ressuscitar e eu creio nisso. A esperança que nós temos, a esperança que a igreja tem, é de que tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade, se cumpre e vai se cumprir até o final dos dias. Eu queria dar um último exemplo aos irmãos para que nós possamos encerrar. Na minha terra, onde eu fui criado, em Niterói, há muitas praias, há muitos sítios, como se diz aqui, em que se tem nomes indígenas. E uma coisa bem clara no estado do Rio de Janeiro é quando se coloca um nome que tem um prefixo na frente chamado Ita. E há vários nomes no estado do Rio de Janeiro que começam assim, Ita, alguma coisa, Ita, alguma coisa. Existem cidades, por exemplo, Itaboraí, aí lá Itaipu, tem uma praia em Niterói chamada Itaipu, tem uma praia chamada Itacoatiara, que é um nome indígena. E Ita significa pedra na língua indígena. Ita é pedra. Itaipu e Itacoatiara são duas praias entre pedras. Pedra grande, imensas. Na verdade, são montanhas de pedra que ficam ao lado da praia. Belíssimas. Uma montanha gigantesca de pedra, maciça, rocha. Os geólogos dizem que a areia da praia é formada porque as ondas vão batendo nessas pedras durante milhares e milhares e milhares de anos, até que ela esfarela e vira areia. Eu fiquei sentado certa vez na praia olhando uma pedra dessa e fiquei imaginando aquilo que Jesus disse, quando ele fala que os céus e a terra passarão. Eu fiquei pensando, até uma pedra dessa vai passar, vai acabar, vai virar areia. Mas ele não termina aí dizendo que os céus e a terra passarão. Termina? Não. Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, não. Permanecerá para sempre. Queridos, uma rocha pode acabar. E o ser humano aprendeu muito bem como acabar com a rocha. Coloca uma dinamite dentro e explode. Acabou. Agora, a palavra de Deus, o ser humano tenta acabar desde que Jesus morreu. Tenta-se acabar com o Evangelho. Há 2017 anos, tentam acabar com o Evangelho. Não conseguiram uma fórmula ainda. E nem vão conseguir. Essa é a minha esperança. Essa é a minha fé. E esse é o meu amor. Amém? Que sejamos igreja modelo, que sejamos crentes fiéis
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.